Eu gostaria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça para orarmos ao Senhor e buscarmos inspiração na fonte de toda graça e sabedoria. Glória a Deus. Pai querido, nessa manhã nós queremos glorificar o Teu nome, Te louvar, Te exaltar, reconhecer a Tua bondade e a Tua fidelidade sobre as nossas vidas, Pai, porque nós somos um povo de aliança contigo. Queremos glorificar o Teu nome, queremos reconhecer, Pai, a nossa dependência total de Ti. Senhor, nos humilhamos na Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer, e é por isso, Senhor, que nós Te pedimos inspiração, vindo do trono da graça, sobre, Senhor, nossa vida, Pai, e que também Tu que conheces a necessidade real do coração da Tua igreja, possa nesse momento trazer, Senhor, ensinos para que nós possamos, Senhor, produzirmos mais frutos para o Teu reino e que nosso fruto permaneça. Te louvamos desde já e dizemos, bendito Espírito Santo, que Tu és livre nesse lugar para operar em nossas vidas, nossos corações. Queremos estar, Senhor, como uma terra fértil, recebendo a boa semente que é a Tua palavra, instrução e graça, vem de Ti, e nós dependemos disso, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, glória a Deus. Glória a Deus. O texto que nós vamos ler agora, queridos, é um pouquinho longo, mas eu gostaria que nós nos concentrássemos nele, para que nós possamos tirar instruções para o Senhor nos conduzir, amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17, diz assim: Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos 2 novilhos, escolham entre eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e o invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: Clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Assim eles clamaram em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse
a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Segunda vez. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o fogo, o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram de rosto em terra, e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém, amados? Diga: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nessa manhã gloriosa em que temos uma oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor, Deus está cuidando do seu povo, amado, como Ele tem sempre feito, com uma cuidade, com atenção especial às nossas vidas. Alguns meses, nós oramos ao Senhor, eu orei ao Senhor, acerca do Senhor, que tema nós poderíamos trazer, para que a tua igreja, o teu povo, venha receber da tua parte, porque, irmãos, nós somos apenas despenseiro do Senhor. O que é despenseiro? É o mordomo, aquele que cuida da despensa, que tira ali do almoxarifado de Deus, da despensa do Senhor, e traz e serve ao povo. Então, o que nós fazemos é isso. A função de um pastor é justamente: Senhor, o que tu queres para a tua igreja, o que tu tens para o teu povo, o que tu queres compartilhar para alinhar a nossa caminhada ao centro da tua vontade. Dá-nos graça e sensibilidade, é isso que nós pedimos da parte do Senhor. E Deus então, naquela oportunidade, tratou comigo saltou no meu coração duas palavras: santidade e louvor. Foi algo assim, e Deus então trouxe essa palavra, santidade e louvor, e veio também ao nosso coração o desejo de convidar 2 ministros para nos auxiliar nessa dispensação, nessa tarefa de distribuir para o povo o alimento que é necessário para o crescimento. Amados, nós nem sempre comemos o que nós queremos, mas nós comemos, via de regra, o que precisamos. Pastor, que isso tem a ver com o assunto que nós vamos tratar nessa manhã? Tudo a ver, querido, porque o alimento saudável é que torna o corpo saudável. Não é isso, queridos? Nós muitas vezes comemos de uma variedade muito grande. Isso eu quero falar para vocês, que nesse ponto eu deixo a desejar também, em ser seletivo no que eu como em relação ao que produz um benefício maior no corpo. Muitas vezes a gente exagera no uso de massas e algumas coisas que depois vem alguns reflexos sobre o nosso corpo. Mas, via de regra, irmão, nós comemos o que nós precisamos, os nutrientes que o corpo precisa. E é por isso que nós, amados, que nós somos seletivos no que comemos, porque traz construção, edificação e fortalecimento para o nosso organismo. E o que me veio na oportunidade foi esse tema: santidade e louvor. Sem santidade não há louvor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não ouvimos a voz do Senhor. Sem santidade a nossa mente fica turva, fica sem direção. Nós ficamos de um lado para o outro, rodando em círculo.
Se não ouvirmos a voz do nosso Senhor, nós não podemos seguir uma direção, uma instrução para nos trazer edificação, para nos trazer uma construção em tudo que nós fazemos, em toda a área e segmento de nossas vidas. Há uma necessidade, irmãos, de nós, nesses tempos modernos, começarmos a refletirmos com maior intensidade, com maior zelo, com mais cautela, e examinarmos a Bíblia como um todo. Nós não podemos ficar pensando versículos em separado como uma caixinha de promessa, e colocando justamente algo que só traz consolo à nossa alma, e traz também um estímulo ao nosso ego, e não lembrarmos que todo relacionamento, todo compromisso, todo contrato que nós fazemos, toda aliança que nós fazemos, é sinalagmático, tem um sinalagma, tem um compromisso, tem algo que você faz, recebe, e você ao mesmo tempo entrega. É uma relação, irmão, que tem dois lados. Então há uma necessidade de nós compreendermos numa maior intensidade sobre isso. E a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela é todo o conselho de Deus para as nossas vidas. Pastor, eu sou um pregador da nova aliança. Glória a Deus, eu também o sou. Mas nós devemos lembrar que os princípios são irrevogáveis. Tanto a palavra que te salva em Gênesis é a mesma do Antigo Testamento, do Novo Testamento é a mesma do Antigo. No Antigo estão os tipos, estão os princípios sólidos. No Novo é justamente a manifestação daqueles princípios, daquela solidez dos ensinamentos que trouxe em toda a Bíblia Sagrada. Nós não podemos esquecer do almoço sólido que nós devemos ter. Às vezes nós não gostamos. Minha esposa, por exemplo, não gosta de feijão. Ela está quieta ali, eu sei, mas eu não olho para lá para não distrair. Mas eu digo para ela, olha, é importante para a gente, porque é necessário, tem ferro, tem nutrientes que você precisa, e durante esses 32 anos que nós estamos caminhando, nessa caminhada nossa, vez por outra é preciso ela tomar uma vitamina que suplemente isso aí, como eu também, todos nós precisamos, não é, amados? Mas tem áreas de nossas vidas que nós precisamos intensificar mais, ter um cuidado maior. E nessa área, Deus tratou comigo justamente sobre restaurar o altar de adoração ao Senhor. Diga assim, eu preciso ser mais intenso, mais cuidadoso em restaurar o altar de adoração ao meu Senhor. Sem santidade, não há louvor subindo para o Senhor. O louvor pode ficar até aqui, irmão, olha, não sobe, não passa aqui do teto, vai ser muito barulho, mas pouco envolvimento, pouca resposta. Se nós não adorarmos ao Senhor, se nós não levarmos uma vida realmente como Deus deseja, uma vida de adorador, uma vida em que nós podemos ser mais intensos na nossa entrega, no nosso compromisso com Ele. Eu fiquei reticente até ontem à noite, pensando, Senhor, eu devo trazer alguma palavra para a igreja, mas está tão bem suprido. Deixe, Senhor, ficar só num cantinho, deixe esses dois homens ministrarem, eles têm muita caminhada com o Senhor, eles têm frutos decorrentes dessa obra que Tu chamaste, Senhor, e eu estou, na verdade, eu estou sempre aqui ministrando para a igreja, mas Deus tratou comigo, e agora está dizendo que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Assim como um filho é protegido pelo conselho que o pai dá para ele, e tem uma promessa nos seus mandamentos, que diz que honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e que tenha longos dias de prosperidade sobre a face da terra. É o único mandamento com promessa, porque a honra é inafastável. Sem honra não há respeito, sem respeito não há amor. Um relacionamento, nós temos um tempo de casado, 32 anos, conforme eu já falei, mas uma das coisas que nós não abrimos mão, um em relação ao outro, é o respeito mútuo, por mais intimidade que nós tenhamos. Isso é importante, isso preserva.
Eu amo meus filhos. Meu filho mais velho vai fazer 32 anos, o Cristiano. E hoje Deus me deu o privilégio de ter os 3 filhos aqui também. Amém, queridos? Mas eu nunca dispensei dos meus filhos o respeito e a honra. Se eles deixarem de me respeitar, eles me deixam de me amar. Deixando de me respeitar, eu prefiro até o respeito ao amor. Pastor, por quê? Porque eu já sou um homem maduro. Quando a gente passa dos 50 anos, começamos a ver algumas coisas que quando mais jovem nós não prestamos tanto atenção. Os holofotes da estrada da vida começam a ficar mais acesos, os sinalizadores da estrada da vida começam a nos mostrar esse cuidado que nós temos que ter, essa preservação de relacionamentos. E é necessário que nós respeitemos, honremos ao Senhor, para que nós possamos temer ao Senhor, e temendo ao Senhor, nós possamos andar nos caminhos do Senhor, e considerar os conselhos dEle para a nossa vida. Não adianta você dizer que ouve ao Senhor, que teme ao Senhor, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, se está sempre se esquivando dos conselhos do Senhor, das instruções do Senhor. Assim como um filho que muitas vezes numa atitude rebelde, fica endurecendo seu coração e fechando os ouvidos para o conselho do pai, assim muitas vezes o filho de Deus se comporta dentro da comunhão com Deus, e na verdade ele recebe uma mão bem grande, colocando sobre a cabeça dele, o afastando, porque a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Nesse texto áureo que nós lemos, que hoje o Espírito Santo traz reflexão para a igreja do Senhor, para eu e você, amados, há uma necessidade de compreendermos alguns pontos e acentuarmos também. Primeiro, querido, o estado espiritual, a decadência espiritual que estava passando Israel. Vinha, depois do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinham 12 tribos, e Davi fez um esforço muito grande para manter unido as 12 tribos que Deus confiou. Depois no final, o desastre do governo de Saul, 40 anos governando, ele não agradou mais a Deus, e Deus chegou a ponto de dizer: eu me arrependo de ter colocado Saul no comando de Israel. E julgou Saul, e tirou da unção do Espírito do Senhor que estava repousando sobre Saul, e encontrou um jovem com 17 anos aproximadamente, e disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração, ele cumprirá todo o meu desejo. Fez isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi levantado e governou com muita sabedoria, e com muita graça, e com muita luta, e restaurou Israel, e levou Israel a um centro maior de compromisso com Deus, e colocou Israel então num patamar de receber diretamente do Senhor, por restaurar justamente o temor, e ele fez isso, com muita luta. E depois, quando foi no final do seu mandato, ele disse: como posso eu habitar em casas de cedro, enquanto meu Deus mora numa barraca, num tabernáculo? O profeta Natã disse: faze conforme está no teu coração. E propôs Davi em construir um grande templo para o Senhor, para que o Senhor pudesse encontrar descanso no meio de Israel. Quando o profeta Natã foi saindo do paço real, da casa realmente de Davi, do palácio de Davi, Deus disse: volta e diz a meu filho Davi: pedi eu alguma casa que construísse? Tu não construirás essa casa, mas o teu filho, aquele que sair dos teus lombos, esse será um homem de paz, porque tuas mãos derramou muito sangue. Mas de teu filho sim, será Salomão, homem de paz. Eu darei paz no seu reino, ele construirá uma casa ao meu nome. E assim, Davi, no final da sua vida, juntou dos seus tesouros particulares, conforme nós podemos ver lá no final de 1 Crônicas, no último capítulo, diz que Davi, dos seus tesouros particulares, reuniu uma oferta que, convertida, sem considerar a prata, só o ouro, mas convertida à moeda atual, dá em torno de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Foi uma oferta dos tesouros particulares de Davi, sem considerar a prata, só o ouro. Ele fez isso, e ele juntou com todas as suas forças também, além desse material precioso, ouro e tudo o que precisava, juntou
e lá na frente, e trouxe instruções e fez o mapeamento, fez os projetos do templo, conforme a instrução de Deus para ele, e entregou nas mãos do seu filho Salomão. E Salomão foi cuidar de construir esse templo para o Senhor. Levou 7 anos para construir, e era ouro, e era prata, e era algo precioso. E quando ele foi consagrar ao Senhor esse templo, quando a glória do Senhor desceu sobre o local, que os sacerdotes já não podiam mais glorificar o Senhor, porque a Shekinah do Senhor desceu, a nuvem de glória repousou naquele local. Quando Salomão estava consagrando ao Senhor, o Senhor disse: quando Davi, teu pai, propôs construir uma casa, a minha honra e a minha glória, bem fez Davi em propor no coração tal intento. Deus observa, vê a atitude do teu coração para com o serviço dele. Você passa, mas o galardão fica. Você passa, mas a graça do Senhor sobre a tua vida traz e confirma galardão para você. Deus, ele observa a atitude do seu coração, ele sonda as mentes e os corações. Ele observa, ele vê o profundo e o escondido, e nada está oculto aos seus olhos. Ele sonda o coração, e Davi compreendia bem isso, quando disse: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e me corrige. E Davi teve esse cuidado, e Salomão então passou um tempo da sua vida e era fiel ao Senhor, e o Senhor se manifestou 2 vezes para ele, e na primeira vez que se manifestou em sonho, ele disse: pede-me o que tu queres. E Salomão disse: eu gostaria de ter sabedoria para conduzir esse grande povo que é Israel. Ele pediu sabedoria. O Senhor disse: por quê? Não pediste glória, nem riqueza, nem derrota sobre os teus inimigos. Eu te darei e farei muito mais. Eu te darei um homem sábio, te farei um homem sábio como ninguém no teu tempo será superior a ti, e não houve antes, nem haverá depois nos teus dias. Mas te darei mais do que isso, te darei glória, fortuna, riqueza, tudo, e farei o teu reino grandioso. E assim o fez. E Salomão então, porque pediu isso ao Senhor. Irmão, tem certas coisas que nós devemos tomar cuidado com o que vamos pedir ao Senhor. Não adianta muita riqueza. Está comprovado que muitos que ganharam, inclusive na Loteria Federal, com menos de 5 anos, estão totalmente destruídos, inclusive sequestrados, outros mortos, e etc., ou muitos vão à falência. Porque você receber algo que você não trabalhou por ele, irmão, tem um preço. Então é preferível que você clame ao Senhor e diga: Senhor, me dá sabedoria. A tua graça eu disponho, isso é maravilhoso, mas me dê sabedoria, me dê sensibilidade para que eu possa ouvir a tua voz, possa estar em linha contigo, porque eu não quero somente o que vem das tuas mãos, eu quero primeiro uma aliança, eu quero realmente receber. Eu não quero conhecer o salmo do pastor, mas eu quero conhecer o pastor do salmo. Eu quero ter intimidade com o pastor do salmo. Eu quero ter intimidade para que eu possa ouvir a sua voz e me conduzir no caminho da justiça. E eu sei que acessório sequitur principale, o acessório vai seguir o principal. Se eu tiver a ti, que é o centro da minha vida, que é realmente o motivo da minha existência, se eu ouvir a tua voz, certamente que a tua graça, que a prosperidade em todas as coisas que eu fizer, estará sobre a minha casa, sobre a minha vida, e me conduzirá, e eu não terei perdas. Diga amém. E mais precisamos hoje em dia é de sabedoria, para conduzir a nossa casa, para conduzir os nossos filhos, para conduzir as nossas vidas, e para podermos estabelecer um altar de adoração ao Senhor. Mas Salomão, com o tempo, perdeu isso. E teve 700 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Teve 1000 mulheres. E a Bíblia diz: e as mulheres lhe perverteram o coração, e ele chegou a construir um templo para Moloque e para Astarote. E ele assim o fez, e perdeu a comunhão com Deus. E Deus levantou um profeta, e mostrou que o reino ia ser dividido, e que ia ser dividido, e 10 tribos ficariam no reino do norte, e só 2 ficariam no reino do sul, e o reino do norte ficou Israel.
tendo como capital justamente Israel. Na verdade, ficou Síria, tendo como capital Israel. E no reino do sul, teve Judá, com capital em Jerusalém. Irmão, o reino foi dividido, e agora Roboão, chegou o filho de Salomão. Roboão foi pedir conselhos justamente aos jovens, e os jovens deu conselhos maus para ele, e com isso se cumpriu uma palavra que o Senhor tinha dito: porque tu, Salomão, não foste fiel a mim, eu dividirei o teu reino, eu tirarei e colocarei, realmente dividirei o reino em dois, e foi assim que aconteceu. E Roboão, então, seguindo esse caminho de Salomão, ele também não foi fiel ao Senhor, e os reis subsequentes assim o foram. Não foram fiéis ao Senhor. E agora nós chegamos nesse estágio de um dos reis piores que já apareceu em Israel, e o nome dele era Acabe. Eu penso até que a palavra Acabe, acabou, vem justamente de Acabe, irmão. Porque ele fez muita coisa errada, e ele fez coisas terríveis, e agora chegou um homem de Deus, um profeta Elias, chegou para ele, e ele já tinha... O profeta Elias já tinha decretado 3 anos de seca sobre Israel, e a seca era tão grande, tão violenta, que consumiu tudo, e não tinha mais pastagem, não tinha absolutamente nada, o gado morrendo de sede. E agora o rei chamou o seu mordomo particular de nome Obadias, e disse: Obadias, tu vais para um lado que eu vou para outro, procurar algum lago, alguma coisa, alguma água, senão o gado vai morrer. E eles foram, um para um lado e outro para o outro. Mas Obadias, Elias foi, o Senhor disse para ele: vai e se encontra justamente com Obadias. E ele se encontrou com Obadias. E quando se encontrou com Obadias, ele disse: vai e diz ao teu senhor Acabe que eu me encontrarei com ele, eu falarei com ele. Obadias disse: em que pequei eu, para que tu me entregues a minha vida a Acabe, meu senhor? Com toda certeza nós já reviramos todas as cidades, e não encontramos a ti, e todos aqueles o rei mandava jurar que não tinha te visto. E com certeza, quando eu chegar lá e disser que o Senhor, profeta, vai se encontrar com ele, ele vai então me matar, quando ele me ver sozinho sem ti. E pode ser que o Senhor o pegue e o coloque para outro local distante, e aí, como é que vai ficar a minha situação? E ele disse: vai, porque tão certo como vive o Senhor, eu estarei com Acabe hoje. E agora, o profeta Elias compareceu diante de Acabe, e chegando lá, Acabe disse: és tu perturbador de Israel? E ele disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu tens feito tudo isso. Tu não tens se consagrado como é vontade do Senhor. Tu tens feito das coisas do Senhor, dos conselhos do Senhor, tem esquecido, tem feito qualquer coisa. Mas tu fazes uma coisa: reúne, pois, todo Israel, que eu vou então fazer o seguinte desafio. São atualmente 850 profetas, 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas de Acera, o poste ídolo. São 850 profetas, mas são muitos contra um. Mas esses profetas vão clamar ao seu Deus. Eu também, e fazer um altar e um sacrifício ao seu Deus. Eu também vou sozinho, vou preparar um holocausto, e eu vou então clamar ao meu Deus. E o Deus que responder através de fogo, esse sim é Deus verdadeiro. E o povo gritou, disse: muito boa essa palavra. Porque o povo, irmão, quer ver o poder de Deus se manifestar. É normal, é natural, mas há requisitos, há pressupostos, há algo que nós temos que fazer para que o altar pegue fogo, para que a lenha do holocausto pegue fogo. Tem algo que nós temos que fazer, que é intrínseco, não adianta. Não adianta. Não adianta você, de todo jeito, não é assim que funciona. Existem regras para se construir um altar. Existem regras para se seguir e apresentar holocaustos que sejam aceitáveis ao Deus Todo-Poderoso. Há uma necessidade de nós compreendermos que
Deus é o nosso Pai, nós temos um Pai maravilhoso. Nessa aliança, nessa dispensação da graça que nós vivemos hoje, é maravilhoso que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos templo e tabernáculo do Espírito Santo, mas Ele não deixa de ser Deus e está conosco, Ele está ali, e Ele se manifesta de acordo com as regras dEle, não as nossas. Não adianta apresentar altar de todo jeito, não adianta apresentar holocaustos, altares contaminados. Não adianta apresentarmos lenha que não pega fogo. Não adianta apresentarmos de qualquer jeito, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ele toca, Ele perscruta, Ele vê, Ele observa, Ele examina a nós. Ele está, Ele é vivo, Ele é juiz, Ele é Senhor, Ele é o nosso Pai, mas Ele não deixou de ser juiz. Há um momento para todas as coisas debaixo do sol. E o sábio, ele compreende, ele discerne o tempo e o modo de fazer as coisas. Mas a necessidade de nós termos mãos puras. Quem comparecerá no tabernáculo do Senhor? Quem comparecerá diante do seu santo monte? Quem? Aquele que tem o coração puro, que tem mãos limpas, aquele que tem realmente, que é consagrado ao Senhor, aquele que não anda com falsidade, aquele que não anda com dolo. Sim, esse sim, aquele que teme ao Senhor, esse sim o Pai ouvirá. Hoje tem muito bronze disfarçado de ouro. Hoje tem muito lenha que não queima no altar. E nós temos que lembrar, irmão, que há uma necessidade. Se nós queremos louvar o Senhor, temos que passar pelo caminho da santidade. Santificação é separação, é consagração, e nós devemos atentar bem para os conselhos do Senhor que são eternos, para os princípios da palavra que são, meu irmão, são indeléveis, são irrevogáveis. Ele não passa, os anos passam, a multidão de anos passa, mas o Senhor não passa os princípios da palavra. Ele diz: céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E há uma necessidade de nós atentarmos para isso. Então, ele falou isso para o povo, convocou e olhou para o povo, vindo aquela multidão, grande multidão do Senhor, mas que estava totalmente com a mente turva, os corações, os olhos embaçados pelo pecado da idolatria. Muitos deuses a adorar, muitos interesses a adorar, muitas coisas turvando seus pensamentos. Mas ele chegou, olhando para eles, disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cochear? O que é cochear? É ficar mancando, ou ficar em dúvida, ou não ter firmeza. O povo ficava dividido. Ora servia aos altares de idolatria, aos postes ídolos, a Baal, com medo de Jezabel. E Jezabel era uma mulher terrível. Em toda a Bíblia não tem uma mulher mais terrível do que Jezabel. Não teve ninguém. Na história não teve uma mulher mais terrível do que Jezabel. Inclusive lá em Apocalipse, uma das cartas, o Senhor diz: olha, eu sou contra justamente essa igreja, porque ela está seguindo os conselhos de Jezabel. Jezabel foi uma mulher terrível. E Acabe, em consequência disso, a Bíblia fecha o mandato de Acabe. Quando ele morre, eles, ambos, o sangue deles são lambidos pelos cães. E é pior do que isso, porque Jezabel, ela, além do sangue ser lambido, ela foi comida pelos cães. Porque ela tinha algo terrível. Era uma mulher terrível. Ela chegou, a Bíblia diz que ninguém em Israel cometeu mais pecado do que justamente Acabe, porque sua mulher Jezabel o instigava a fazer isso. Cometeu todas as atrocidades. E o povo estava dividido. Ora seguiu os conselhos com medo de Jezabel, e era ela quem mandava. Homens de Deus, mulheres de Deus, pelo amor de Deus, preste bem atenção. Aqui quem vos fala é um homem, como vocês conhecem a minha história. Tenho 21 anos que Deus me deu uma graça e pela sua grande misericórdia me socorreu do lamaçal do pecado. Passei 19 anos, para minha vergonha, longe dos caminhos do Senhor, irmão. Porque até os 13 anos era um menino da igreja, um menino cheio do Espírito, que sabia muitos versículos decorados naquele tempo, e passei 19 anos longe dos caminhos do Senhor, e pela sua grande misericórdia Ele me resgatou, e tem me dado a graça para permanecer
fiel ao Senhor e está com 21 anos de caminhada, querido. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado. Pelo amor de Deus, mulheres, cuidado com o que você, com o grau de influência e domínio que você tem sobre o seu esposo. Sendo um homem de Deus, cuidado. Você pode dar conselhos sábios, mas dar conselho sábio não é decidir por ele. Judivan, homem de Deus, lembrei de você agora por um aspecto. Lembra uma certa vez que aconteceu um acidente quase fatal com toda a sua família? E alguém ia no volante, quem ia? Era você, não era? Ou não, quem era? Era você, não era? Quem era? Rossana? Era, né? Tá certo. Pensei que era o contrário. Mas o que me veio para acentuar, queridos, aqui foi um exemplo. Quando alguém vai dirigindo, vai uma família toda confortavelmente ali e confiante. Mas um carro só tem um volante. A mulher que está do lado, dessa vez foi uma exceção, viu, irmão? Volta no tempo. Mas a mulher que está do lado, quase que complicava aqui. Mas a mulher que está do lado, ela pode dizer: meu filho, cuidado com a placa de advertência, cuidado com a lombada, cuidado aí, cuidado aqui. Mas ela nunca pode, irmão, puxar o volante de uma vez. Tem mulher que está puxando o volante do seu marido. Cuidado, pelo amor de Deus. Você está virando o carro da sua família. Cuidado, você pode influenciar como uma mulher sábia, mas não pode tomar o volante das mãos do seu marido. Cuidado, pelo amor de Deus. Você que tem uma personalidade forte, administra isso para manter sua família livre, manter sua família segura. Homens, por outro lado, preste atenção, fique mais aguçado o seu ouvido aos conselhos da sua esposa, se ela é uma mulher de Deus. Se ela não for, cheque no coração e veja se há sabedoria nas suas palavras, se há conhecimento. Mesmo assim, nunca censure por ela lhe dar realmente uma opinião. Considera isso, mas cabe a você a decisão. Deus não chamou banana para ser chefe e sacerdote de lá. Deus não chamou, Ele chamou homens sérios, homens firmes, homens íntegros. Esse é o padrão de Deus. Um sacerdote que cubra a sua família. Um sacerdote que responda pela sua família. Um sacerdote que, ouvindo os conselhos, inclusive da sua esposa, que é ajudadora idônea. Não é ajudadora idônea, viu, amados? Ajudadora idônea. Idônea quer dizer qualificada, apta, que é capaz de influenciar, que é capaz de dar realmente opiniões sábias. E Deus criou com esse propósito. Mas um corpo com duas cabeças é um monstro. Isso aí pode ser ateu, inclusive, que vai olhar que nos princípios administrativos existe uma hierarquia de comando. É natural, é normal que haja isso. Um cabeça, em seguida, realmente assessorado. Um cabeça que decide debaixo realmente de uma orientação e tendo por cabeça maior, a família cristã, o cabeça maior é Cristo, que traz informação para ela. Mas Israel tinha perdido esse norte. E eles estavam influenciados então pelo espírito de Jezabel. E agora chegou um homem de Deus e disse: vamos colocar ordem na casa de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Disse: até quando você cocheará entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, olha, fica de uma vez, serve a Baal. Agora, se Jeová é Deus, sim, esse você deve servir. Esse você deve se comprometer. Esse você deve realmente nortear a sua vida, tomar suas decisões debaixo do princípio, debaixo do temor do Senhor. E ele falou isso para eles. Disse: nós faremos isso. E prepararam então. Disse: vocês são muitos, primeiro vocês, 850, prepare aí o holocausto de vocês. Eles pegaram, pois, o seu holocausto, seu animal, cortaram ao meio, na coluna, como eles faziam, cortavam, botavam uma banda de um lado, a banda do outro, com sangue no meio, pegavam as duas bandas daquele sacrifício, daquela vítima, daquele animal, e colocavam o novilho em cima, realmente, do altar. E ali,
eles começaram a clamar, e eles clamaram de manhã até meio-dia. Clamaram e começaram então, quando viram que Baal não ia atender, começaram a cortar o seu corpo, como acontece nas Filipinas, né, amado? Que eles pegam um chicote e começam a cortar o seu corpo todo, se martirizar, e fizeram isso, mas nada. Imagine a cena, 850 homens em volta, realmente, de um holocausto, mas nada aconteceu. E Elias começou a dizer, olha, vai ver, rapaz, que ele está dormindo, ele é Deus, deve estar cansado, deve ter muitos pedidos a atender, deve estar cansado, ele não está te ouvindo, clame mais alto, grita. Quando você está debaixo de uma unção, de uma direção, você confronta potestades e se levanta com ousadia e com graça. Quando você está em linha com os princípios da palavra do Senhor, irmão, Deus te dá uma força por dentro que você não compreende, e depois você diz assim, meu Deus, o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz? Irmão, quando vem a graça, quando vem a unção, quando vem o combustível do alto, as coisas acontecem. Você fica realmente como labareda de fogo, conforme diz a palavra, que diz que faz dos seus ventos mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo. Você pega fogo, você apresenta no holocausto do Senhor e toca fogo, inflama o teu corpo e você fala o que tem que falar, e depois você diz, Senhor, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, me ajuda. Mas quando há graça, quando há uma direção, Deus traz ousadia, traz combustível. Nós temos que entender, irmãos, não sejamos tão moderninhos, a ponto de esquecer os primórdios, os princípios, de andar no temor do Senhor. O Senhor, Ele não negocia o temor. Pastor, o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da unção, escreveu 13 epístolas, considerando o livro de Hebreus. Ele chegou e disse, quando eu vim até vós, eu vim com temor e tremor. Olha, essas palavras que eu vos falo, eu estou falando com temor e com tremor, ele disse. Então eu tenho muito que aprender. Jesus disse, não tema ao homem que é capaz de matar o teu corpo e depois não pode fazer absolutamente nada, mas tema a Deus que é capaz de matar o teu corpo e capaz de levá-lo ao inferno. Por quê? Porque Deus é juiz. Ele é Deus, é Pai e é juiz. Pastor, que pregação é essa, pastor, pelo amor de Deus? Se não há temor, não há reverência. Não havendo reverência, não há respeito, não há santidade. E sem santidade, todo louvor, irmão, não sobe para o alto, mas fica no plano horizontal, na horizontalidade do templo. E nós estamos precisando realmente que o nosso louvor seja realmente levado ao trono da graça, sacrifício de louvor, sacrifício de lábios que confessam o seu nome, de lábios que confessam o nome do Senhor, de lábios que não tomam o nome do Senhor em vão, de lábios que se consagram para dizer, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de uma graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. Eu estou estarrecido. Nessa madrugada recebi um vídeo que quase que eu não consigo assistir até o final, e eu sou um homem treinado, já fui um homem treinado para matar. Irmão, 10 anos no Exército Brasileiro, peguei um período ainda de ditadura, não foi fácil, irmão. Mas eu quase que não assisto esse vídeo. Agora, aconteceu recente, talvez não faça 2 dias. Entraram numa igreja e com facão dizimaram, lá na Nigéria, dizimaram muitos crentes. E foi algo terrível, e você vê isso em cenas, e eu não consegui nem assistir tudo, irmão. E quando estava há 2 anos ensinando, não no ano passado, o ano anterior que eu ensinei escatologia, eu fiquei impressionado, mais uma vez, quando eu fui ver, irmão, a quantidade de cristãos que hoje é assassinado por ano, chegam a 100 mil. 100 mil cristãos por ano são assassinados por amor a Cristo. E nós às vezes brincamos, irmão.
de servir o Evangelho, de servir ao Senhor. Eles estão pagando com o preço da vida e nós às vezes ficamos brincando. Nós não podemos fazer isso. Pastor, esse país é um país calmo. Pelo amor de Deus, preste atenção. Veja o que está acontecendo na Bolívia agora. Veja o que está acontecendo na Venezuela. É muito sério. E nós devemos aproveitar esse tempo para nos santificarmos mais ainda. Igreja do Senhor, levanta-te em nome de Jesus. Consagra-se ao Pai, para que nós possamos estarmos firmes, para que possamos termos a certeza do nosso nível de consagração ao Senhor, para que haja chama no altar, para que o fogo desça e consuma todo o holocausto, e ainda lamba em torno a água que está. Nós devemos atentar. Eu não tenho tempo para perder, irmão. Meu tempo se abrevia. O tempo passa rápido. Passa como uma lançadeira de tecelão. É rápido, irmão. E nós temos que atentar e despertarmos. Irmão, em que nós estamos investindo a nossa vida e o nosso tempo? Se Baal é Deus, serviu. Que não quero jamais que ninguém faça isso. Mas foi que o grande profeta fez isso. Mas se Jeová é Deus, a Ele serviu de todo o coração. Há tempo de preparação. E há tempo realmente de se colocar numa posição para que a glória do Senhor e o fogo do alto consuma o sacrifício, o holocausto. E eles passaram aqueles 850. Mas depois, clamaram até meio-dia. E vendo que nada ia acontecer, o grande profeta Elias tomou uma atitude. E ele foi e começou a restaurar o altar. A primeira providência que ele fez foi pegar 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, a plenitude do povo de Deus. Ele juntou, pois, restaurando, ele sabia que para a presença de Deus se manifestar, ele precisava restaurar o altar de adoração. Tem regras para se restaurar um altar. Tem regras para confeccionar um altar. E essas regras não são de todo jeito. E ele precisou então pegar pedras não lavradas por homem, mas pedras naturais, juntar e formar realmente um altar, assim como Noé preparou um altar de adoração ao Senhor. Assim como o próprio Deus deu o exemplo quando matou aqueles 2 cordeiros em Gênesis no capítulo 3 e derramou o sangue, mostrando que um dia viria o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, e que prestaria justamente um sacrifício perfeito, mas ele derramou o sangue e pegou e disse: essas vestes aqui não servem mais, que vocês prepararam, que eram vestes feitas de folhas de figueira, e pegou a pele daquele animal sacrificado, e fez vestes e colocou sobre Adão e Eva, mas preparou e mostrou para eles: olha, é preciso sacrifício. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É preciso fazer algo, restaurar o sacrifício de adoração ao Senhor. Assim como ele fez, Noé fez, Abraão também fez. E Abraão foi mais intenso, porque ele pegou o próprio Isaque, o seu filho que ele tinha de melhor, algo precioso, e colocou realmente sobre o altar. O cordeiro perfeito. Ele pegou um filho e colocou o melhor que ele tinha, colocou no altar. Sabe que você tem que dar o seu melhor para o Senhor, se você quiser o melhor de Deus? Diga amém. Você tem que entregar o que você tem de mais precioso, é a sua vida, é o seu filho. Eu quando era jovem, irmão, mais um pouco, que eu ainda sou, não é, amado? Mas precisamente há 23 anos, 22 anos, eu tinha um desejo, como operador de direito, como advogado, na época, era ser juiz federal. Era um desejo simples. Como é do conhecimento de alguns de vocês, eu cheguei na última fase, quando já estava sendo cumprimentado como excelência, recebendo telefonema de São Paulo,
Isso naquele tempo, eles quando passavam um juiz federal numa cidade, numa capital de São Paulo, eles já tentavam fazer o link, que era para justamente vender produtos. Ligaram para mim: excelência, olha, parabéns aí, porque você é o novo juiz de Alagoas e tal, e pai, e etc. Eu digo: não, rapaz, ainda falta fazer prova ainda, rapaz, estou na prova oral ainda. Eu digo: não, excelência e tal, mas eu queria manter esse contato e parabenizar você por essa fase. Eu digo: não, rapaz, eu era ímpio naquela época, irmão. Depois que eu me converti, passou pouquinho tempo, aí o Senhor tratou comigo. E foi algo firme, porque cada um de nós, Deus tem uma forma de tratar, irmão. Deus tem uma forma, tem um propósito para cada um. Por que eu prego essas mensagens algumas vezes? Não sei. Eu queria pregar uma mensagem, irmão, eu quase não pregava, porque olhando para o Eliezer, e olhando para Maneco, irmão. Jesus, eu digo: rapaz, onde é que eu me escondo nesse negócio? Mas meu nome consta no painel. E eu tento arrumar tento não, irmão, mas eu fico tentado, e algumas vezes, a pregar uma ministração que seja tão palatável, tão agradável. Mas Deus termina me conduzindo, irmão, para pregar mensagens que chamam o povo para um compromisso maior. Eu digo: Jesus, eu queria, irmão, pregar de forma diferente. Mas aí na época Deus tratou comigo. E me trouxe aquela parábola, diz: um certo homem, encontrando uma pérola num campo, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha, e comprou esse campo para que possa explorar com mais cuidado. Deus começou a tratar comigo, que tinha alguns projetos comigo, e eu desisti dos meus projetos pessoais, para seguir um projeto, obrigado meu irmão, para seguir um projeto, que eu creio que é Deus que está conduzindo. Por isso, irmãos, não me censure, quando eu falo para você muitas vezes uma mensagem que te choca, que te balança por dentro. Irmão, quando eu me converti, foi algo tão impactante na minha vida, na minha experiência. Todos nós temos uma experiência, mas eu passei 4 anos estava com uma ânsia tão grande, estudando 8 horas, 10 horas por dia, estudando para esse concurso para juiz. Mas eu não estou censurando não, irmão, não é bênção. Vai, Deus tem um projeto para cada um de você, é bênção você estudar, é bênção você fluir naquilo que Deus chamou, daquilo que Deus lhe deu como capacidade. Mas meu irmão, a partir daquele momento, o tratamento comigo foi tão intenso, que eu passei 4 anos sem pegar em outro livro secular, mergulhado na Bíblia, mergulhava em Gênesis, saía em Apocalipse, mergulhava em Gênesis, saía em Apocalipse, irmão, e eu não queria comer outra coisa. E quando cheguei em Ezequiel, o Senhor disse: come esse rolo, e vai e prega a casa de Israel. Come esse rolo e prega para a casa de Israel. Eu sou às vezes chato como pastor, como homem, irmão, porque eu digo para a igreja: leia a Bíblia, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu sei o que é que traz de segurança para você, quando todas as coisas passarem, quando não tiver mais nenhum amigo, quando não tiver ninguém, e quando chegar a hora da tua morte, é a Bíblia que vai ficar te levantando. Flua no melhor que você tem, na vida secular, flua na chamada que você tem, mas coloca a tua atenção maior no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Restaura o altar de adoração da tua vida. Faça força, faça esforço. O reino de Deus é tomado à força por homens violentos que o tomam por assalto. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Seja radical naquilo que você decidiu. Decida fazer a coisa certa, independente de primazia na Bíblia, primazia dos princípios da palavra. Não negocia o teu chamado, não negocia a unção que está sobre a tua vida. Seja firme e Deus te levantará em glória. Te levanta, vamos nos levantar por dentro e por fora. Não adianta se levantar por dentro, dizer amanhã vou levar uma vida diferente. Não é a partir de hoje, é hoje que Deus te chama, é hoje que Ele dá uma segunda chance, é hoje que Ele diz: levanta-te e sirva o Deus verdadeiro, que é Israel. É Israel, é o Deus de Israel. Jacó, no vale de Jaboque, teve uma experiência com Deus, lutou com Deus, ele lutou com Deus,
A natureza dele, duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual. Mas ali literalmente um anjo se manifestou para ele. Eu estou falando de literalidade, eu não estou falando de contos de fábula, nem lutar no espírito, não. Foi justamente, houve um fenômeno que a teologia chama de teofania, que é quando realmente Deus se manifesta em forma corpórea. E foi o que aconteceu. O anjo do Senhor se manifestou, se apresentou no vale de Jaboque para Jacó. E Jacó se agarrou com ele, começou uma luta, e o levou a noite toda, e quando foi de madrugada, ele disse, solta-me, o anjo disse, solta-me porque tenho que ir. E ele disse, não soltarei, enquanto tu não me abençoares. E ele olhou para ele e disse, tu não te chamarás mais Jacó, mas tu te chamarás Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ele disse, por favor, qual é o teu nome? Ele disse, por que perguntas o meu nome? E sumiu da sua presença. Mas o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó. E Jacó então começou a andar a partir daquele momento, com aquela lesão, puxando a perna, coxeando, puxando a perna. Mas ele foi um homem diferente, porque a partir daquele momento, ele passou a se chamar Israel. Jacó quer dizer suplantador, trapaceiro, enganador. Israel quer dizer príncipe de Deus. Se nós observarmos o resto da Bíblia, a partir desse momento, Deus sempre quando está tratando conosco, Ele diz assim, ó vós, filho de Jacó, herança do Senhor, filhos de Israel. Ele usa duas denominações, diz Jacó, filhos de Jacó. O que ele quer dizer? Olha, cuidado com a tua natureza humana, cuidado, não seja um jacobino, mas seja um israelense. Diga para o seu irmão, não seja um jacobino. Diga, não seja um jacobino, mas seja um israelense. Diga, o Senhor me chamou para isso. E ele disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? E a partir daquele momento, restaurou o altar do Senhor. Restaurou o altar, as pedras, 12 tribos de Israel, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, a plenitude da nação de Israel. Depois ele juntou a lenha e colocou a lenha disposta, organizada sobre o altar. Depois ele disse, traze-me cântaros de água. E ofereceu o que é melhor naquele momento, que ele tinha de mais caro. Num período de seca grande, ele pegou um cântaro, que é uma medida grande, e derramou no altar do Senhor, em volta do altar. Estava lembrando, olha, depois que preparar algo para o Senhor, não esquece de lavar com a palavra. Água é palavra. Não esquece de ver se está em linha com a palavra. E ele derramou ali, no primeiro momento, e disse, olha, vai a segunda vez e traz outro cântaro. E foram a segunda vez. Depois ele disse, vai a terceira vez e molha de novo. E eles trouxeram o terceiro cântaro, colocaram em volta. Nós devemos seguir a orientação e a determinação do Senhor. Não devemos ser rebeldes à voz do Senhor. Tem uma forma, tem uma sistemática, tem uma maneira. Não adianta fazer do teu jeito. Se Deus te disse, olha, faça isso, não diga assim, Senhor, mas eu acho que fica mais bonito desse jeito. O Senhor diz, olha, bota essa coisa aqui nesse local. Aí a pessoa diz, não, eu achei, olha, eu não fiz daquele jeito não, porque eu achei que ficava melhor daquele outro. Não tem às vezes pessoas que fazem isso? Às vezes o líder chega e diz assim, ó, rapaz, faça o seguinte, pega esse jarrinho e bota ali naquele local. Aí ele diz, pastor, eu queria te dizer uma coisa, ó, é porque eu nem falei com o senhor, sabe? Mas eu achei que ficava melhor ali, ó, fica mais apresentável. Mas o pastor, naquela hora que pediu aquele jarrinho ali, na mente dele estava, bem, é porque vai ter um ungido do Senhor que vai ficar em pé daquele lado do jarro, de um lado, o outro do outro. Aí você vai, mudou de lugar sem falar de baixo, né, amado? Fazendo do teu jeito, irmão. E ali você atrapalhou realmente algo que Deus intencionava fazer, e aí já não pode fazer daquela maneira, vai usar uma outra maneira, uma outra forma, ou alguém vai deixar de ser abençoado, porque você foi rebelde. Pastor rebelde? Sim. Cuidado com essas palavras, viu, amado? Mas eu estou colocando os pontos. É muito importante, irmão, nós sabermos disso.
Tem certas coisas, quando o seu líder pedir para você fazer, se você achou, encontrou uma solução que aos seus olhos é melhor, não tem problema nenhum, irmão. Chega para ele e diz, meu irmão, é só lembrando um detalhe, não acha melhor, o que acha? Você levanta a bola para o outro cortar. Quem está na posição de cortador, nem sei como é o nome, alguém de handball, alguma coisa assim, quem corta é o quê? Voleibol, mas como é aquele, tem uma função específica para aquele que corta? Atacante, pronto. Quem está naquela função, irmão, é agora, atualmente, nesse tempo que Deus separou, é exatamente, irmão, uma outra pessoa que não é você. Se você for tentar fazer que não tem aquela habilidade, vai dar prejuízo ao jogo, irmão, que eu nem manjo muito disso, já passou meu tempo, e ali eu estou falando diante de um árbitro internacional, viu? Irmão, depois você me explica direitinho para não passar vexame. E eu olhei para você agora, fiquei até um pouco inibido. Mas glória a Deus por isso. É um hábito internacional mesmo, viu, irmão? Estou falando brincando, não. Mas glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele capacita. Mas, irmãos, devemos lembrar disso. Restaurar o altar. Quando Ele restaurou, que colocou toda a lenha, que colocou toda a água, aí Ele disse, Senhor, mostra agora para todo Israel, para que eles tenham consciência, que eu não estou fazendo porque eu tenho iniciativa, não é uma iniciativa minha, nem ideia minha, mas eu estou fazendo debaixo de uma direção que tu me confiaste, que tu me mandaste, Senhor, para que todos saibam que é debaixo de uma direção, debaixo de uma determinação, que eu estou fazendo isso. Responde com fogo, Senhor. Responde com fogo. O fogo só quem pode trazer é o Senhor. Diga assim, o fogo no meu ministério. O fogo no meu ministério. O fogo no meu holocausto. Só quem pode trazer é o Senhor. Diga, eu posso preparar bem o meu holocausto. O meu altar de consagração ao Senhor. Sem santidade, diga assim, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém, amados? E nessa hora, desceu o fogo do céu, consumiu todo o holocausto, lambeu as pedras que estavam ali, consumiu também, e toda aquela água que estava ali também foi consumida. E todos eles gritaram, só o Senhor é Deus. Diga assim, só o Senhor é Deus. Diga, na minha vida, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga, na minha casa, só o Senhor é Deus. Na vida dos meus filhos, só o Senhor é Deus. Na minha descendência, que é abençoada, só o Senhor é Deus. Na minha vida, só o Senhor é Deus. Amém, amados? É desse jeito para que nós possamos alcançar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aprove ao Senhor hoje trazer essa palavra de restauração. Ore ao Senhor, coloque-se ao Senhor, coloque-se em linha com o que Deus quer para a sua vida. Pastor, como é que eu vou saber isso? Irmão, tenha intimidade maior com a palavra e com o Espírito. O Espírito não se afasta da palavra. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Uma vez, um fariseu chegou para o Senhor e disse assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei, ou o maior mandamento da lei? Ele disse, ouvi-me, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Primeira coisa, ama o Senhor. Ama o Senhor sobre todas as coisas, depois ao próximo, é óbvio. Mas primeiro existe, nunca esqueça da cruz. Primeiro, tem que haver uma relação vertical. Uma das travessas da cruz é vertical. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro é para cima. Depois, a cruz é estendida na horizontal. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma relação vertical, primeiro vertical, depois horizontal. Não há como você amar a Deus se não amar o Filho de Deus, que é o seu irmão.
E a igreja cresce saudável se nós colocarmos o amor em primeiro plano. Você não tem mais o que tornar prioridade na sua vida, a não ser amar a Deus e amar o seu próximo. O resto Deus faz. Deus faz. Esse congresso, o nome é Rompendo em Glória. Deus trouxe também ao meu coração isso, porque todo dia nós precisamos romper. Pastor, mas nós já estamos num plano que nem precisamos mais fazer isso. E onde é que ficou justamente o conselho de Paulo para Timóteo? Ele disse: combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Ele estava naquele momento sabendo que fazia pouco tempo, faltava, ele sentia no Espírito, assim como Pedro sentiu no Espírito, que estava pouco tempo, faltava pouco tempo para ele partir. Paulo também sentiu no Espírito, e ele disse depois, ele disse: quanto a mim, ele deu esse conselho a Paulo, e disse: ó, tu, homem de Deus, foge de todas essas coisas, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. E ele, pouco tempo, ele escrevendo também, ele diz: quanto a mim, eu sinto que já estou sendo entregue como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Mas combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Quem ama a sua vinda se consagra. Com pouco tempo ele partiu, foi decapitado por Nero, homem terrível, decapitou. E antes ele disse: mas eu não tenho minha vida por preciosa, desde que eu cumpra toda a carreira, todo o plano que Deus separou para mim. Em outra parte ele diz: portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, antes saí e preguei. E era um homem, realmente, ele diz: quanto a mim, eu sofro no meu corpo e pago os últimos sacrifícios de Cristo, eu sofro pelo seu corpo, pela sua igreja. Então, irmãos, nós, homens de Deus, simplesmente somos despenseiros. Nós todos, e nós agora na nova aliança, somos realmente ministros da nova aliança. Todos nós temos o ministério da reconciliação, todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo, e não há, irmão, alguém mais valioso do que outro, mas há alguém com a responsabilidade maior, que vai prestar uma conta maior, porque quando eu estou ensinando, o julgamento com mais peso vem sobre quem está ensinando, quem está ministrando, não é, pastor? A grande é a responsabilidade, mas há uma graça especial sobre as nossas vidas, e nós muitas vezes somos polidos como um diamante. O Senhor chegou para Jeremias e disse: eis que fiz a tua testa forte como um diamante para confrontar reis, nações. E nós somos chamados para fazermos isso. Debaixo da unção do Espírito, nós nos movermos e levarmos pessoas que através de uma palavra, apenas considerando uma palavra, um conselho de Deus, um oráculo de Deus, consegue nortear a sua vida, orientar a sua vida nos caminhos do Senhor, e com certeza vai ter um sucesso de glória. Você não, irmão, uma pessoa restaurada dos caminhos da droga, e às vezes por uma postura firme que você tem, se você tiver firmeza, Deus lhe dá a graça para isso. Se você tiver ousadia e intrepidez, Deus lhe dá uma graça especial na hora de falar, na hora de você ficar firme, na hora de você se postar, na hora de você exercer a autoridade. Há uma graça da parte de Deus, porque está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, ele diz: eu, Senhor, eu honro aqueles que me honram. Quem honra o Senhor é honrado por Ele, e a graça do Senhor se manifesta. Portanto, irmão, fica essa palavra: sem santidade ninguém verá o Senhor. É maravilhoso e há tempo para tudo, mas há um tempo de preparo, há um tempo de restauração de altar, para que nós possamos estar diante do Deus Todo-Poderoso e o nosso Pai bendito. Coisa linda, coisa maravilhosa. Eu lembrei agora quando eu estava em Vitória, eu ali dirigindo, eu era oficial de justiça avaliador federal, e eu estava ali dirigindo, indo cumprir mandados, subindo os morros, cumprindo, fazendo, na verdade, fazendo avaliações de bens de toda espécie, e eu ia cumprir aqueles mandados, e eu comecei a chorar no volante, dizendo: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Tu me confiaste um trabalho, uma cidade, mas, Senhor, já está passando o tempo, e já está com mais de anos, Senhor, mas eu estou tão frustrado, porque a igreja ainda está pequenininha, Senhor. Será que Tu mandaste o homem certo? Manda um homem mais competente, Senhor, para fazer essa obra, porque eu estou passando vergonha, Senhor. Como é que que trabalho eu posso, mais de um ano sem, logicamente, quando a gente vai abrir uma obra distante, você sabe que, irmão, é você e Deus e a sua família que pega junto. Depois de alguns anos, pastor Band, quando foi fazer a minha ordenação,
Na verdade, irmão, eu fui separado e o pastor Bandi pôs as mãos, depois de muito tempo foi que eu me disse assim, rapaz, tem que ordenar. Aí ele disse, aí Maneco disse, rapaz, vem cá, tu não é ordenado não, cara? Eu digo, rapaz, não sou não, e precisa. Precisa, rapaz, você é o pastor presidente lá, rapaz, há muitos anos, já faz anos e você não foi nem ordenado. Eu digo, amém, meu irmão, aí pronto, aí Deus fez essa obra. Mas pastor Bandi, depois de alguns anos foi que a gente veio realmente assim, mas quando a gente está um campo distante, um campo missionário, irmão, a gente passa anos ali e tal, crendo na palavra. E eu estava assim, meu irmão, fui para o sul, como você também, e lá o pessoal é diferente, irmão. Lá o pessoal, quando vê nordestino, olha assim, dá logo um sorrisinho no canto da boca, assim, diz, rapaz, o cabra aí, como é, rapaz? Aí lembra logo daquele filme, né, o Alto da Compadecida, o Chicó, né, irmão? Como é aí, começa a rir e tal, e você fica assim, rapaz, aí o cabra olha assim para você, e você vai e começa a pregar a palavra, crendo na palavra, crendo nos resultados da palavra. E eu estava tão frustrado, irmão, porque a igreja ainda não estava fluindo assim como eu gostaria. E ali já tinha passado ano, e eu digo, Senhor, será que tu mandaste o homem certo? Aí uma vez eu fiquei, meu irmão, eu digo, Senhor, vamos fazer uma coisa. Vamos conversar na palavra, Senhor. Porque eu estou assim meio frustrado, estou por dentro assim, chateado, Senhor. Me ajuda na palavra, irmão. E eu comecei, irmão, foi uma das experiências maiores que eu já tive com o Senhor. Porque quando eu falava um versículo, o Senhor me dava outro em resposta. Eu recebia e fazia outra pergunta, o Senhor respondia com outro versículo. E começou esse jogo de ping-pong celestial, pá e pá, pá e pá. Eu digo, mas Senhor, e por que a obra não está fluindo, Senhor? Cadê o pessoal, Senhor? Aí o Senhor trouxe, irmão, com a voz bem macia que eu senti no meu espírito, a voz suave. Aí disse, primeiro é a semente, depois é a erva, depois é a espiga e por último o grão cheio da espiga. Eu digo, Jesus, que coisa boa. Irmão, tirou todo o peso de mim, eu parei de chorar a partir daquele momento, fui cumprir meus mandados, irmão, e ali eu parei de chorar e comecei a confiar. Eu digo, Senhor, eu entendi. Primeiro eu estou semeando a semente. Depois vai haver um tempo que a ervinha começa a crescer, a planta começa a crescer. Depois vem uma espiga com poucos grãos, e depois vem os grãos cheios da espiga, e a colheita é abundante, e a colheita é 100 por 1. Diga, primeiro é a plantação, primeiro é a plantação, primeiro é a consagração, primeiro é a plantação da minha vida no reino. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto. Você deve colocar-se diante do Senhor e dizer, Senhor, estou aqui diante do teu holocausto. Pai, que eu morra para os meus projetos pessoais, para que tu possas resplandecer com a tua terra vontade, tua tenra vontade, com a tua vontade que ela é boa, agradável e perfeita. Pai, que não importa a minha vontade prevalecer, sei que tu tens o melhor para mim, e eu quero me oferecer no teu holocausto, diante de ti. E aí, Deus depois começou a multiplicar a sementeira, Deus começou a abençoar, e Deus nos deu a graça de, com 4 anos, eu penso, irmão, que eu fui assim, Deus nos deu a graça de fundarmos o Rema mais recente do país na época, porque, irmão, foi graça do Senhor, porque nós chegamos lá em maio de 2007, quando foi em fevereiro de 2009, começou a funcionar o Rema. Nós não tínhamos igreja ainda, que a igreja, nós estávamos num shopping, no auditório de um shopping, depois nós alugamos o auditório de um colégio para fazer o Rema, e mandamos um projeto para o ministério, dizendo para o Senhor, e no final eu coloquei, mas eu creio, não consegui ainda prédio, a cidade realmente aqui é uma ilha, os prédios são realmente muito caros, mas eu estou crendo, e coloquei no final, Deus me inspirou a colocar, mas eu sei que Abraão por um tempo habitou em tendas, ainda estamos habitando em tendas, mas eu creio que assim que começarmos o Rema, nesse auditório desse colégio também improvisado, mas um colégio bom, com boa estrutura, eu sei que Deus vai mover as águas. Chegou na mão do pastor Bandi olhou e disse, e aí, como é que a gente vai fazer para a diretoria, né? Aí Canrumbé, estou compartilhando porque eu não compartilhei com você, certo? Viu, amado? Aí Canrumbé pegou e disse, pastor, eu creio que vai dar certo. Aí Guto disse, eu creio que vai dar certo, pastor.
Aí Maneco disse, eu creio que vai dar certo. Eu acho que não, meu irmão, pastor Bande. A igreja é muito novinha, irmão. Aí, mas se vocês estão dizendo, vamos ver. Aí, irmão, fui lá para Campina Grande, peguei o carro, irmão, rodamos, Cristiano, eu acho que era Cristiano, era você, meu filho, que estava no volante, rodamos 1.878 quilômetros, mais ou menos, rodando no carro, pá. Aí eu digo, agora quando eu chegar lá, o pastor Bande vai cumprimentar, vai dizer, meu irmão, eu te abençoe, vai ser uma bênção aí, não é, irmão? Aí eu cheguei, quando eu desci do carro suado e tal, com o Cristiano e a Ana, o pastor Bande encostou aquele carrão dele, né, na época. Aí disse, rapaz! Aí eu tomei aquele susto, né? Um homem cheio de amor, viu, irmão? Mas homem firme, homem da munheca firme, que não abria nem para um trem carregado de pedra, irmão. Era um homem poderoso em Deus. Está ali a foto dele ali, que nós honramos com a praça de alimentação. Mas ele gritou assim, ele era americano, homem. Aí olhou e disse, rapaz! Eu tomei aquele susto, irmão, no meio de um bocado de pastores, um bocado de gente. Aí ele disse, e Maneco por perto também, o pessoal, rapaz, é você o pastor de Vitória? Eu quase tomo uma posição de sentido e fiquei esperando o elogio, né, irmão? Aí eu disse, sim, senhor. Aí todo mundo, os focos, os holofotes, fez tum para mim, né? Irmão, aí ele disse, rapaz, eu quero que você saiba que eu não concordei com a abertura da escola, não. Aí ele pegou e deu aquela aliviada, né? Porque a sua igreja é muito novinha. A sua igreja é novinha. A responsabilidade é grande. Começou a falar algumas coisas naquele tom dele. Disse, olha, mas Maneco, Guto, Canrombé, disseram que vai dar certo. Vamos ver. Se for de Deus, vai funcionar. Se não, vai cair, viu? Eu digo, sim, senhor. Irmão, quase que eu não abri a escola, irmão. Saí dali, irmão, com moral baixo até umas horas, viajamos de novo mais 2 dias, irmão, no volante. Eu digo, rapaz, passei quase 2 anos sem vir aqui no ministério, quando venho, levo uma cipuada dessa. O presidente do ministério diz que vai ver, se o negócio não der certo, se o negócio não der certo, vai cair. Eu digo, e agora, o que eu faço? Mas quando você abre alguma coisa na direção do Senhor, e você é resiliente, você é perseverante, a mão do Senhor se move em seu favor, em tudo o que você fizer. Passou-se mais 1 ano e meio, eu já estava em Atibaia lá, fomos lá àquela conferência que você estava presente também, não me lembro nem se você estava tocando lá na hora, e pá. Aí de repente ele olhou assim e disse, rapaz, tomei um susto, eita, lá vem outra cipuada. Lá vem outra cipuada. Rapaz, o negócio lá em Vitória. Aí eu digo, pastor, Deus tem dado uma graça, a coisa. Amém, meu irmão, muito bem, meu irmão. Pronto. Aí eu digo, Senhor, obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que crê em ti nunca será confundido. Se você fizer debaixo de uma direção, há uma graça especial para suportar pressão. Irmão, quando fomos fazer o primeiro ano desse evento aqui nesse local, eu bem sei, irmão, que é improvisado e você não está no nível confortável. Mas, irmão, no natural, nada militava nesse favor. Nada. Irmão, esse prédio aqui você não podia entrar, de tão sujo, e um prédio abandonado, o velho caindo, os pedaços, literalmente, você não podia botar um carro aqui embaixo com medo de umas lâmpadas caírem, tudo. E nós não tínhamos nada nesse prédio, porque o prédio nem nosso era alugado, era só a parte da frente. Mas o dono do prédio nos emprestou, na época. O homem de Deus se levantou e disse, pastor, se o senhor estiver cansado, eu te levo nas costas. Confia esse trabalho para mim. Eu digo, rapaz, confie, pastor, esse trabalho para mim. Eu levanto, Deus levanta, e eu pego com uma equipe aqui, pastor, vai dar certo, 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 vai dar certo. Eu digo, meu filho. E ele foi, irmão, e fez, Deus operou um milagre pelo amor. Gente aqui até de madrugada, gente até virando noite, um caminhão pipa, trouxemos um caminhão só para lavar isso aqui, irmão. Caminhão pipa, desceu ali e tal, e nós lavamos até altas madrugadas, gente daqui, todo mundo pegou junto, todo mundo arregaçou a manga. E o que me motiva na igreja, irmão, a fazer, e quero que você
assim, estimular você, pastor, homem de Deus, mulheres de Deus, todos estão aqui, todos os filhos de Deus. Não faça da igreja como se fosse algo que não tem importância. Não coloque a sua casa 100% em primazia e para o Senhor dê uma coisa de segunda linha. Não, irmã. Seja motivado pelo que Deus motivou as entranhas do homem de Deus, que é Davi. Davi diz: como eu posso dormir tranquilo, numa casa de cedro, revestida de cetim, de ouro, e o meu Deus morar dentro de uma barraca de lona? Dê o melhor que você tem para o Senhor. Traga o melhor que você tem, dê o melhor do seu talento. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Dê o seu melhor. Deus não é o centro da tua vida. Se vai fazer algo, faça melhor para o Senhor. Não dê algo assim: não está prestando aqui em casa, sabe que eu vou levar para a igreja. Faz isso não, irmão, isso não é bom não. Isso não é bom não. Dê o seu melhor, procure se motivar, fazer isso. Está desenvolvendo o seu talento? Meu filho, meu irmão amado, em quem eu tenho prazer. Faz 19 anos que eu tenho caminhado, que Deus tem me dado a graça de conhecer, que discipulei desde da primeira semana que você se converteu ao Senhor. Meu filho, eu louvo o Senhor, eu recebo tanto da parte do Senhor quando você começa a ministrar. Eu vejo cachoeiras de graça descendo sobre a sua vida, porque o seu louvor não é hipócrita, a sua adoração não é hipócrita. Você tem sinceridade no seu tom de voz, do seu jeito, da sua forma de falar. Quando você abre a boca, é um dom que se manifesta na sua vida, e você se esforça para dar o seu melhor para o Senhor. Eu tenho recebido da sua parte. Eu tenho recebido também, meu filho, na sua posição, você tem me ensinado muito. Vocês têm me ensinado muito, pegando a obra do Senhor. Irmão, daqui a pouco tudo passará, irmão. Um dia tudo passará. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu, não quero de viver. O que mais, meu irmão? Lembra? Lembra não? A ti eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. Alô, hein, meu irmão? Cantar diante de você, irmão, a gente tem que cantar de banda, sabe? Olhar aqui, o corpo fala, né, irmão? De repente você disfarça bem, mas esse outro, rapaz, o irmão. Glória a Deus, amém. Amém. Cada um, irmão, como Deus chamou. Cada um. Ah, eu sou pastor. Por que eu sou pastor, irmão? Porque Deus me deu uma responsabilidade, só isso. Deus me deu uma responsabilidade. Em Hebreus diz assim: ninguém toma para si essa honra, mas aqueles que são chamados pelo Senhor. Uma vez eu disse para o Senhor: eu não quero ser pastor. Faz muito tempo não, viu, irmão? Foi em 2000, para ser mais preciso, lá pelo mês de fevereiro de 2007. Faz só 11 anos, né? 11 anos. Deus levantou uma pessoa, literalmente, nunca tinha visto. E ele chegou e bateu no meu ombro. Lá em Florianópolis, não conhecia ninguém, irmão. E ele chegou, bateu no meu ombro, quando eu disse, terminei de dizer: Senhor, será que eu sou pastor mesmo? E tudo isso é ilusão que estou criando na minha cabeça aqui, para abrir essa obra aqui nessa cidade e tal, e etc. Será que eu sou, irmão? Aí, um homem bateu no meu ombro assim, eu tomei um susto grande, não conhecia ninguém. Era um gaúchão. O gaúcho disse: ô tio, posso dar uma palavra com você, com o senhor? Um homem bem humilde, simples. Eu digo, olhei assim, digo, fale. Gaguejei, fale. Aí ele perguntou, disse: você é pastor? Aí eu gaguejei, irmão, eu fiquei com a voz tremida, fiquei com a voz embargada. Eu disse, aí eu sabia que era o anjo do Senhor naquele momento, porque eu não conhecia ninguém, e eu tinha terminado de perguntar para ele: será que eu sou pastor? É coisa da minha cabeça. E essa pessoa bateu e perguntou: o senhor é pastor? Tomou aquele susto, porque eu não conhecia, eu tomei um susto também. Aí eu digo:
gaguejei e disse, sou. Eu disse, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou gaúcho, estou aqui há uma semana, aqui. Quando eu cheguei segunda-feira, ou melhor, antes ele disse, eu quero dizer uma coisa para você. Na minha vida toda só aconteceu em 2 oportunidades. A primeira vez foi quando, há muitos anos, há muito tempo, eu estava numa conferência, num congresso, não sei, nem soube dizer que era um homem simples, disse um profeta, um homem de Deus chegou para mim e falou comigo, falou diretamente comigo, e quando o senhor entrou comigo no elevador, eu tive a mesma coisa, o mesmo sentimento, ele não soube dizer unção, mas a mesma coisa eu senti. E eu fiquei calado, não falei absolutamente nada. Ele disse, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu sou gaúcho. Cheguei na segunda-feira aqui nessa cidade, sem conhecer ninguém, não tinha trabalho. Mas hoje é sexta-feira. Estou com 2 trabalhos. Quero dizer uma coisa para o senhor. Quando a gente se humilha na presença de Deus, e eu calado, que eu sabia que era um anjo que Deus tinha colocado, irmão, naquele momento, uma pessoa em forma de anjo, ou um anjo em forma de pessoa, teofania, irmão, aí disse, quando a gente se humilha na presença do Senhor e busca Ele, busca a sua face, Ele se manifesta, Ele nos socorre. Então a gente tem que humilhar e buscar na presença do Senhor, e Ele abre as portas, pois eu estou com 2 portas de emprego, tá certo? Pois a paz do Senhor, e eu gaguejei, disse a paz do Senhor, ele virou as costas, foi embora, nunca vi, não sei nem o formato desse homem, porque fiquei tão emocionado que não sei nem dizer, reconhecer a cara desse homem. Ele virou as costas, foi embora o seu caminho, e eu segui para o outro, e fiquei. Tem certas coisas, irmão, não é você que faz, é Deus operando em você. Uma oração que eu sempre falo, eu me humilho na presença do Senhor. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da mão onipotente do Senhor, para que a seu tempo Deus o exalte. Você é filho, mas você, irmão, tem um compromisso de reverência com seu pai, um compromisso de respeito mútuo e compromisso. Você glorifica o Senhor com ampla liberdade, irmão, sorrindo, amando, colocando a palavra do Senhor em prática, mas, irmão, com certeza o anjo do Senhor está guardando a sua vida, é Ele que te contempla, é Ele que te conduz, e o Espírito do Senhor, que é o Espírito da aliança que está dentro de você, Ele sim te conduz em triunfo, amém? Vamos ficar de pé, por favor, queridos, para o obséquio. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, nessa noite, nessa manhã, nós queremos glorificar o Teu nome e Te louvar, conforme está escrito, Senhor, na Tua palavra, não a nós, mas ao Teu nome dai glória, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Senhor, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua palavra, Pai, que foi ministrada. Senhor, que essa palavra venha no coração de cada um, Senhor, germinar e trazer, Senhor, para cada um uma fortaleza grande, porque a Tua palavra é semelhante, Senhor, a um grão de mostarda, uma semente de mostarda, que ela é lançada, e ela sendo a menor, Senhor, das sementes, ela se torna maior das hortaliças, Pai, e ela vem formar-se uma árvore frondosa, em que muitos fará uma sombra grande, que muitos vêm se abrigar na sombra dessa árvore. Senhor, que seja aí essa palavra, venha essa semente, que venha germinar no coração do Teu povo, e muita gente venha se abrigar à sombra de cada um deles. Nós Te louvamos, Senhor, e Te damos graças por isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.